turma! Começando mais um JudaCast e eu tô muito animado aqui com o tio Dimas. Tio Dimas, sempre bom estar aqui com você. Fala, Judá, bom demais estar aqui hoje. E a nossa convidada de hoje, mega especial, sobre um assunto muito importante. Eu quero que você que está aí assistindo a gente já se prepara seu coração, porque é um tema muito importante, muito relevante para a criação de filhos, educação com princípios e valores. E antes da gente começar, os nossos agradecimentos, né, Judá? Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade da gente estar aqui produzindo esse conteúdo e também a nossa parceiraça, equipe da Binho Studio. O Tiagão está aqui com a gente. Tiagão, obrigado. Binho, brigadão, todo o suporte que vocês estão dando para a gente poder produzir os nossos conteúdos aqui. E hoje o tema que a gente vai estar falando é sobre pais que oram pelos seus filhos. Janela 4x14. Você que está aí assistindo, já escreve aqui nos comentários, você sabe o que é essa janela 4x14? Fala também de qual cidade você está falando e se você tem o hábito de estar orando pelos seus filhos. A nossa entrevista, ela é muito especial, sabe por quê? Falo eu ou falo você? Fala você, Judá, vai. É a nossa pastora. A pastora Ágata. Pastora, bem-vinda. Obrigada, uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, viu? Sabe que eu estava lembrando com o tio Dimas, quando a gente te vê lá no culto, e a gente vê você orando, você é uma manteiga derretida. Você chora fácil quando fala de Jesus, não é? É, acontece. Ó, pessoal, a pastora Ágata Christian Hipp. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Geografia pela Universidade Metropolitana de Santos e em Teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil. Ela também é mestra em Ciências da Religião, com ênfase em Teologia pela Point Loma Nazarena. Eu falei certo? É, Point Loma Nazarene University. Você precisa melhorar seu inglês. Lá na Califórnia, né? Isso. Ela também é membro da APEL, Academia Paulista Evangelística de Letras, professora de Ciências Humanas e Sociais há mais de 2 décadas, ministro ordenada e pastora auxiliar na Igreja do Nazareno, em Atibaia. Palestrante nas áreas de missões, família e mulheres, também atua como tradutora e escritora. Você vai falar para eles depois? Vou falar, depois eu falo. Ela é casada com o Brian, mãe do Lucas, da Vitória e da Gabriele. E também é autora de livros. Ela é autora dos livros O Conflito de João Brasil, A Voz do Povo e a Voz de Deus. A Voz de Deus? A Voz do Povo e a Voz de Deus. E Viva de Forma Extraordinária. Pastora, que currículo, hein? Currículo de peso. Obrigado porque você está aqui, viu? Alegria. Pastora, para a gente começar, fala um pouquinho sobre o que é a janela 4x14 e por que ela é tão importante. Os pais entenderem a importância da oração das crianças e dos seus filhos nessa faixa etária de idade. Bem, esse conceito não foi desenvolvido por mim, mas eu tive acesso a essa ideia e fiquei muito encantada com a reflexão, né? Começando com a ideia de janela. Janela é uma parte da casa que nos coloca em contato com o que está fora. Janela é aquele objeto que possibilita que a gente veja, vislumbre algo além do que está dentro da nossa casa. A janela pode ser um lugar que traz alegria, contemplação, esperança, olhar para fora, mas ela também é uma fonte de entrada e pode entrar poeira, pode entrar sujeira, pode entrar muita coisa. Então, quem desenvolveu essa ideia da janela 4x14 entendeu, é uma faixa etária. Dos 4 aos 14 anos, as crianças e adolescentes estão com o coraçãozinho aberto, é como se abrisse essa janela. E daí,
muita coisa pode entrar nessa idade. E a maioria das pessoas, eu acho que quem está assistindo talvez possa se lembrar, a maioria das pessoas que fazem um compromisso com Jesus fazem nessa faixa etária. Então, tem até gente que diz que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, a gente precisa entender que Jesus precisa chegar primeiro. Então, a janela 4x14 é essa faixa etária que toma muitas decisões, que se encanta com muita coisa e que toma realmente o rumo que vai influenciar o resto da sua vida. Então, a gente precisa se preocupar, dar uma atenção super especial, e o ambiente familiar é essencial para que essa janela receba o que tem de melhor. Pastora, você sabe que eu tenho um cuidado com o Judá, né? Meu amigão aqui, porque assim, tudo que ele fala é um filtro e acessa muito fácil o coração das crianças, né? Então, eu tenho um cuidado de só eu ser essa voz junto com ele. Então, assim, tudo que Deus fala no meu coração vai sair pela boca dele. E esse cuidado, assim, a gente tem o trabalho em algumas escolas com o projeto do Educando com Princípios, e assim, como é impactante você ver como que o coração da criança ele fica acessível realmente, principalmente até os seus 6 aninhos que eu vejo ali, 5, 6 anos, que o lúdico do personagem falando, né, dando vida, ele acessa. E assim, e como eles ganham a confiança, né? Como que você acha que os pais eles podem ter uma estratégia de oração com relação aos seus filhos diretamente? Porque assim, todo mundo é uma correria danada. Às vezes não tem tempo à mesa, tá cansado, quer botar tá indo pra cama logo, ou acaba tá cansado, tem um monte de coisa para fazer, dá um celular na mão da criança. O que você pode falar para os pais sobre isso de estratégia com relação a essa questão da oração das crianças? Os pais eles recebem uma missão única, né? Deus dá um filho, filhos a um homem, uma mulher, e eles são a principal fonte de influência, de educação, de socialização, de formação de caráter mesmo. Então, os pais eles têm um peso de autoridade muito grande. E a gente entende que filho é presente de Deus, né? O filho ele pode ser gerado biologicamente pelo casal, e o milagre da vida é Deus que realiza, mas essa paternidade, maternidade também pode ser desenvolvida através de adoção, que a criança não é gerada, né, no organismo do casal, mas ela chega a eles e faz parte desse núcleo familiar da mesma forma. Então, os pais têm muita responsabilidade. Eu até como mãe, ao longo da vida eu tenho lidado um pouco com alguns sentimentos de culpa, porque parece que a mãe se culpa por tudo que acontece com os filhos, mas Deus tem me ajudado a transferir essa reflexão para a responsabilidade. Eu não tenho culpa de tudo que acontece com os meus filhos, mas eu tenho responsabilidade de acompanhá-los, de discipulá-los, de educá-los na vontade de Deus. E a oração, ela é algo assim muito essencial. A oração, ela é o que nos aproxima de Deus, ela é um exercício de entrega, é um exercício de confiança. Então, você comentou a correria da vida, mas os filhos chegam para ocupar espaço. Eles ocupam tempo, orçamento, né, realmente locais dentro da casa. E eu acredito que, por mais que a gente desenvolva outras potencialidades e talentos, quando a gente tem filho, essa é a missão principal que Deus nos dá de vida. E é nossa responsabilidade estar apresentando eles diante de Deus. E a oração é algo muito simples. Talvez não seja fácil desenvolver o hábito, mas quando ele chega, fica muito suave. Mas você não precisa pagar nada, você não precisa estar num lugar específico. Onde você estiver, a Bíblia fala orar e sem cessar. Então é algo que pode acontecer de forma muito natural em qualquer lugar. Mas precisa haver a decisão, né, de se dedicar a isso também. Que legal, você falou sobre a oração ser simples, né? Lá em casa, com o Lucas e com a Júlia, eu vejo muito o tio Dimas e a tia Vânia, eles falando, sabe como? A oração como criança.
Orar como criança no sentido de ser simples, falando uma conversa, porque orar é conversar com Deus, né? E como que você acha que, por exemplo, na oração, eu sei que existe a questão da oração estratégica, que a mãe e o pai estão fazendo com relação à criança, mas, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito com relação à identidade que está sendo formada da criança, nos exemplos, no que ela tem acesso, os lugares que ela convive. Como que você acha que essa questão da oração para forjar a identidade? Primeiro, na oração estratégica e também no exemplo do dia a dia, orando junto com a criança, dando exemplos, por exemplo, a oração à mesa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A oração, ela deve ser feita pelos pais, assim, no seu secreto, mas com certeza ela deve ser feita com os filhos, e os filhos devem ver os pais orando também. Como você comentou, oração à mesa. O alimento é uma dádiva de Deus. Eu penso assim, Deus podia ter feito o ser humano sobreviver, crescer, desenvolver de qualquer forma, mas Ele colocou a alimentação como algo essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Uma variedade de cores, sabores, texturas, e como é bom quando a gente lembra do Criador, quando tem com que se alimentar. E estudos até não cristãos mostram a importância da família estar junto à mesa. Então, é lógico que na realidade do mundo moderno, a maioria das famílias não consegue as 3 refeições, sentar junto. Mas pelo menos uma vez por dia a família deve ser intencional de estar reunida à mesa, ter um tempo e agradecer a Deus por isso. Também é um momento que as próprias crianças, os filhos, eles podem ser desafiados a trazer pedidos de oração, a trazer agradecimentos, e os pais, eles podem usar esse momento de oração como um exercício de foco, ajudar os filhos a verem o copo meio cheio, né? E realmente ser grato por tudo. Outros momentos, né? Antes de dormir, os pais se achegarem aos filhos, agradecer pelo dia, pedir a Deus uma noite de descanso tranquila, respirar com calma. Isso é interessante porque o sopro da vida, né, nos foi dado. Respirar, ele representa muito a presença do Espírito Santo. E quando a gente está nervoso, ansioso, a respiração é algo afetado, né? E é tão bom quando a gente pode terminar o dia em paz, e a gente pode ensinar isso aos nossos filhos, terminar o dia falando com Deus. Então são exercícios importantes. E você falou da identidade, realmente, assim, a primeira infância, que é considerada até uns 7 anos, é um período muito essencial para a formação do caráter e quem a criança é. E a gente começa a vida aprendendo por imitação. Não existe um olhar crítico, né? A criança vai aprender a falar a língua repetindo o que ela escuta. O jeito de se expressar. Geralmente as famílias se parecem. Antigamente, quando as pessoas usavam telefone fixo em casa, né? Quantas situações já não aconteceram de alguém ligar para casa de alguém e achar que tá falando com a mãe, estava falando com o filho, porque o jeito de falar é parecido, o tom de voz fica parecido. E a identidade é algo essencial para a segurança, para a consciência de propósito, para a alegria da vida. E se a gente vai copiar quem? Né? E Jesus precisa ser o nosso modelo. Desculpa, pastora, você acha que nessa idade é a idade que eles já decidem por Cristo? Ou não? Ou você acha que eles já estão com a consciência bem firmada do que é Jesus, do que Ele fez por nós, e que eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Eu acho que vai depender, né? As crianças têm diferentes níveis de desenvolvimento e consciência. Talvez alguns possam dizer, não, eu quero Jesus no meu coração, sem ter uma plena convicção ou realmente entendimento do que isso significa. Outros talvez não falem isso, mas já se comportem de maneira que Jesus espera, né? Então a idade, eu acho que varia muito de criança para criança. Eu consigo lembrar de casos de crianças de 4 anos que já manifestaram querer ser como Jesus e realmente fazer disso um compromisso. Mas talvez isso não seja dito de forma tão explícita, mas o discipulado, ele começa, eu creio que quando a criança nasce. E
é o ver, é o testemunhar o comportamento da família, dos pais e querer ser igual, porque vê que é bom. Pastor, quando a gente fala sobre, por exemplo, a gente vê muito os jovens, você até pode falar a partir de qual idade você acha que acontece mais, se afastando. Se afastando dos princípios e valores mesmo. Você acha que isso é por conta da influência da mídia, por exemplo, ou porque eles acabam criando um ranço, porque os pais obrigam a ir na igreja, por exemplo? O que você acha assim? Por que acontece essa saída do jovem? Realmente é significativo esse número de jovens que cresceram na igreja e passam, eu diria assim, que passam um tempo afastado. Eu tenho filhos na adolescência ainda, minha caçula vai fazer 16, tem uma de 18, acabou de fazer, já tenho um filho adulto de 20, e eu percebo os conflitos que eles enfrentam de fé, as questões, as dúvidas. E eu cresci ouvindo assim, Deus não tem neto, né? A gente fala isso. E parece assim, Deus não tem neto. Mas na prática, eu acho que todo pai e mãe crente deseja que seus filhos sejam filhos de Deus também. Só que, até nessa questão da identidade, a influência familiar ela é muito grande, mas na adolescência existe um movimento de rejeição, até familiar, devido aos conflitos de quem sou eu, né? Eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai. E daí, por muitas vezes... Eu não quero ser parecido com você, né? Exatamente. Então, pode até... É interessante que pode ser um conflito de fé, mas também um conflito de identidade regular. Então, se meu pai e minha mãe são crentes, eu não quero ser. Se meu pai e minha mãe acham que a igreja é essencial, eu vou provar para eles que não é. Mas você acha que isso não tem nada a ver com eles não terem temor a Deus? Ou eles podem ter o temor a Deus, eles só estão rejeitando a relação com os pais, não estão rejeitando a Deus? Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer uma rejeição aos pais mesmo, e ser uma atitude de confronto direto aos pais, mas pode ser uma coisa mais profunda de realmente querer ter a sua certeza, né? Eu sempre acreditei isso porque foi o que meu pai e minha mãe falou. Mas agora eu preciso da minha experiência com Deus. Eu escuto muitos jovens dizerem, eu acho que Deus não me escuta, eu oro, ele não responde. Então, o que essa fala traz? Eu preciso da minha experiência com Deus. Eu achei perfeito o que você falou, porque a gente teve uma experiência com um cliente do tio Dimas, onde ele falava da experiência que ele teve com o Deus do pai dele. E aí na conversa com essa pessoa, a gente falou que você tem a experiência com o seu próprio Deus, de quem é Deus para você, né? Então, o que pode acontecer, e eu acho que até você que está aí, escreve aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade nesse sentido, você tem filhos que estão afastados, que estão rejeitando querer estar falando sobre as coisas de Deus, vivendo as coisas de Deus. Deixa aqui nos comentários, porque a nossa ideia é poder ajudar você a desmistificar muita coisa e a tentar resolver esses conflitos. Porque as crianças, até uma certa idade, elas são acessíveis e elas acabam acompanhando os pais. Só que chega na adolescência, eles têm mais autonomia, ou acabam tendo o próprio celular, acabam fazendo as coisas sozinhos e acabam tomando outro caminho, né? Você acha que tem alguma estratégia que os pais podem ter, por exemplo, para não forçar a barra, mas ao mesmo tempo não soltar muito? Tem alguma estratégia? A gente tem falado, né, aqui da oração, e eu creio que, em primeiro lugar, os pais têm que estar de joelhos diante de Deus, clamando para que o Espírito Santo esteja guardando o coração de seus filhos. Depois, a vida que os pais vivem com Deus, ela tem que ser muito sincera, ela tem que ser muito íntegra. Os filhos têm que ver que os pais têm a alegria de servir a Deus, de estar na igreja, que não é uma falsidade, não é uma hipocrisia. Então, é o modelo. Os pais precisam criar um ambiente onde haja realmente esse movimento de envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo,
né? As igrejas têm essa responsabilidade também, e eu creio que muitas igrejas estão desenvolvendo um bom papel no ministério de crianças, nas atividades. A criança, né, a gente tem o salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o nosso desejo é que nossos filhos tenham a alegria de congregar, mas eu acho que o que os pais podem fazer é viver uma vida genuína diante de Deus, ter um envolvimento sincero e alegre com as coisas do Senhor, deixar os filhos participarem o máximo possível e se aproximar de famílias e amigos que tenham o mesmo coração, para que os filhos também desenvolvam amizades com crianças e adolescentes que têm a alegria de estar na casa do Senhor, então que eles recebam boas influências e que eles sejam boas influências também. Pastor, eu lembro que a gente falou uma vez, até lá na escola, acho que a gente estava por lá ou alguma coisa assim, você comentou da dificuldade que é conseguir prender a atenção deles. Você estava dando aula. Uhum. A aula hoje em dia é com quanto tempo? 30, 40 minutos, né? Então, um tempo de aula são 45 minutos, mas esperar que uma criança ou um adolescente esteja focado 45 minutos é uma utopia nos dias de hoje. Isso por conta lá das redes sociais, dessa dopamina direto... É muito rápido, né, que eles ficam... Eu lembro assim da minha infância. Boa parte da minha infância, estudei no turno da tarde. Daí, de manhã, eu acordava, eu morava numa rua tranquila, até uma rua sem saída, então pouca gente tinha carro na minha rua, então a gente ficava na rua brincando de manhã, queimada, amarelinha, corria, e daí a gente gastava essa energia, pegava sol, ar puro, né, almoçava, tomava banho e ia pra escola. Chegava na escola, sentava, ouvia, escrevia. Agora, a criança e o adolescente não tem mais essa movimentação, esse gasto energético que a minha geração teve. Então, eles ficam muito na televisão, no computador, no celular, parados, né? O corpo sem se movimentar, tendo um estímulo cerebral muito grande e muito rápido, né? Como você falou, os vídeos são 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, né? A juventude hoje, se você manda um áudio de 2 minutos, eles já escutam acelerado, porque parece que ouvir uma pessoa 2 minutos é uma eternidade. Então, daí eu sou professora, entro na sala de aula. Muitos alunos já chegam com o celular na mão, a gente retira, tem um porta-celular. Mas os estudos até mostram que até o cérebro se desligar do que ele estava fazendo ali vai uns 20 minutos. Então, numa aula de 45, eu tenho os 20 primeiros minutos torcendo que o cérebro do aluno esteja acalmando do estímulo cerebral. E daí eles ficam muito aflitos de ficar sentado, né? Porque não teve o gasto energético, o corpo precisa se mover. Então, a sala de aula tem sido bem desafiadora. A gente tem estratégias que a gente chama de metodologias ativas, tenta envolver o aluno, tornar ele, uma frase muito conhecida hoje em dia, protagonista do seu aprendizado, né? Que eles tragam devolutivas, mas é um tempo diferente que a gente está conhecendo, né? Depois que passa, a gente olha para trás e analisa melhor, mas a gente está vivendo esse momento, está tentando aprender, né? Eu educo uma geração que é diferente de mim. Então, eu preciso também, acho isso muito importante, tentar entrar um pouco no mundo deles, ter empatia, ouvir, né? Não banalizar tudo, saber que eles têm desafios também, que também tem sido difícil para eles, e tentar trazer um ambiente, né, de aprendizado e crescimento, apesar das lutas. Pastora, tem um tema que eu gosto bastante, que ele chama ansiedade de performance. Hoje em dia, as crianças, todo mundo que tem acesso ao celular, acaba sofrendo de ter uma ansiedade de precisar performar como as pessoas da mídia se apresentam. Por exemplo, tem riqueza, tem carro, tem viagem, pode fazer o que quiser, tem aquele corpão fitness, ou seja, eles precisam performar, senão eles não vão ser aceitos. Qual que é a dificuldade que você vê, por exemplo? Porque ter um filtro com um adolescente, controlar o que ele está vendo no celular, como que você consegue fazer isso com seus filhos, por exemplo? Eu confesso assim que eu sou um pouquinho atrasada com tecnologia. Tô sempre um passo atrás, né? As pessoas já estavam usando o celular para se comunicar e eu era só por e-mail. Daí eu comecei a enviar mensagem de texto, já estava todo mundo no WhatsApp.
Instagram eu só fui fazer quando eu quis divulgar uma campanha de oração, achei que eu fosse acessar mais pessoas. Mas o meu marido, ele é melhor em tecnologia. Então, ele conhece mais os programas de controle. Então, quando cada uma das nossas filhas recebeu o celular, a gente estabeleceu o limite de horas em cada aplicativo. Tem uma hora que o celular fecha para elas irem dormir, a mente acalmar. Mas assim, eles são muito espertos, descobrem maneiras de burlar, como conseguir mais 1 minuto e como usar outras coisas que não estão com o tempo tão controlado. E assim, a gente já teve que lidar com situações até de bastante fúria, quando o celular fecha, quando acaba o tempo, né? Existem solicitações do tempo, me dá mais tempo, né? Às vezes a gente cede, às vezes não. Mas assim, é um pouco complicado porque parece que a gente é muito malvado por fazer isso, né? Uma vez uma filha falou, eu não consigo conversar tanto com minhas colegas porque eu tenho tempo no celular. E a minha resposta foi: você vai ser mais saudável do que a maior parte das pessoas da sua geração. Por mais que no momento não reconheça, né? Então a gente tenta. Mas eu também tenho pensado assim, os pais têm responsabilidade, mas eles não têm culpa de tudo que acontece. E eu também não quero um clima que pareça que a gente é policial, né? Que a gente fica em cima. A gente precisa de um certo nível de confiança. E no caso das minhas filhas, já na última etapa da adolescência, a gente espera que elas tomem boas decisões e que a gente não precise ficar controlando tudo. Então, eu tenho consciência de que elas podem estar tomando decisões ruins, mas que eu não tenho como decidir tudo por elas. Né? A nossa parte a gente faz, conta com a ajuda do Espírito Santo e também torce para que mais famílias tenham a mesma postura, porque quanto mais gente compartilha dos mesmos valores e comportamentos que nós, mais fácil fica também. Porque se os amigos todos têm controle de tempo, se todas as famílias estão tendo a mesma postura, então não fica tão difícil. Mas quando é a minoria, daí a gente sofre um pouquinho mais dentro de casa, mas a gente persevera naquilo que a gente considera que é essencial, né? Pastora, tem 2 pontos que me chamam bastante atenção. Você tinha passado para mim um texto, né? Onde tem vários temas para dessa oração Janela 4x14, né? Tem 2 temas que me chamaram bastante atenção, que é você ter um coração puro e a resistência às tentações. Uhum. E a gente vê, por exemplo, tem alguns temas aqui, por exemplo, além desses 2, que fala sobre a convicção da identidade sexual, por exemplo. Uhum. Por exemplo, hoje em dia, os jovens, eles têm acesso. E como que a gente trabalha essa questão da identidade sexual, dessa questão da pureza? Eu sei, todos nós somos pecadores, desde o começo. Uhum. A gente aceitou a Cristo, mas as tentações estão aí. Uhum. Como que a gente trabalha isso com... Você acha que só a oração é suficiente? Não é suficiente? Para blindar, para tentar proteger o máximo possível? Eu amo orar. Eu sempre digo assim, eu amo orar porque eu gosto de falar com quem eu sei que está me ouvindo. E eu tenho certeza que Deus sempre ouve quando a gente fala. Eu creio assim, no mundo espiritual, que existem batalhas. Eu creio que existe um inimigo lutando contra nós, querendo destruir a nossa vida. Mas eu creio que Deus é maior, que Jesus resolveu tudo na cruz. Então eu creio que a oração é essencial para que a gente acesse essa ação do Espírito Santo, porque nem tudo a gente vê, nem tudo a gente sabe. Deus é aquele que sonda o coração. Então a oração é essencial. Mas como eu disse, a família tem que ser modelo daquilo que clama, né? Uma vez eu vi uma missionária falar que quando a gente ora, a gente também deve se colocar num local de resposta e dizer: Deus, você pode me usar para responder a minha oração. Então, essas questões que você falou, o coração puro, e a partir de que idade, né? A gente fala, o bebezinho tem o coração sujo, né? Nós acreditamos no pecado original, que todo mundo nasce com a semente do pecado. A partir de quando ela frutifica, né? O bebezinho já faz birra, o bebezinho já enxerga o mundo de uma forma egoísta, imatura, né? A gente entende isso, mas
o coração humano é enganoso, inclinado para o mal. Então, eu creio que a oração é essencial para a proteção do coração dos nossos filhos, mas também a palavra diz orai e vigiai. Então, o que está entrando na nossa casa, o que nossos filhos assistem, o que eles escutam, onde nós temos levado eles, tudo isso faz muita diferença, né? E como você falou... A palavra fala também sobre o cuidado daquilo que sai da nossa boca, né? Se fala palavrão, se não fala. E o que isso significa, né? Porque às vezes... o adolescente, ele gosta de falar palavrão. Parece que é uma coisa de liberdade, né? E eu também confronto, assim, já conversei com minhas filhas sobre o que os palavrões significam. E é isso que você quer ter na sua boca, né? O que está saindo do seu coração. E, assim, eu creio que o melhor também não é a gente ficar pensando assim, preciso combater o mal, preciso combater o mal, preciso combater o mal. Porque quando você pensa assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, você está pensando o tempo todo. A palavra diz, tudo que for verdadeiro, bom, agradável, de boa fama, se tem algum louvor, que seja isso que ocupe seu pensamento. Então a gente tem que se encher da palavra. Eu oro muito a palavra. Eu sou uma pessoa muito ativa, então assim, a oração foi algo que eu decidi que ia fazer parte da minha vida. Porque eu sou muito mais de ir fazer. Orar exige parar. Exige descansar. Então, às vezes eu orava assim, orava. Tinha passado 1 minuto e meio. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô orando há um século, eu não tenho conteúdo de oração. E eu falei, vou orar a palavra. Comecei a orar os salmos, comecei a buscar na palavra, e daí temas de oração, e por isso que a janela 4x14 também surgiu. Porque a gente tem que clamar por essa geração. Então... Deus, ele vai nos instruindo também sobre como clamar. Mas a criança lida com tentações, a criança mente. Tem gente que fala assim, criança é pura. Desde pequenininho. Já ouvi mãe falar, meu filho não mente. Seu filho é um ser humano, né? A criança mente para se livrar de uma situação, ninguém precisa ter ensinado isso a ela. Mas, então a gente precisa... ter um olhar consciente de que a criança erra, peca, que ela lida com tentações, a gente tem que ajudar. Tem coisa que a criança não consegue resistir sozinha. Se você der um celular na mão de uma criança, ela vai mexer nele o dia inteiro. Se você não disser, acabou, não pode, né? Não coloca o dedo na tomada, é a gente que ensina. E isso faz toda a diferença. Sabe, você falou dessa questão da criança, ela mentir ou omitir. Sabe o que eu lembrei, tio Dimas? Do dia que a gente fez aquela experiência pelo WhatsApp com as pessoas que seguem a gente, foi assim, a gente fez um teste, eu gravei um vídeo falando com a criança, e eu, claro, passei para o pai ver, eu falei assim no vídeo, olha, você tem um desafio, só que você não pode contar nada para sua mãe, tá? O que eu queria fazer ali? Eu queria mostrar para os pais a importância que tem e o cuidado que a influência das mídias fazem na formação da criança. Porque muitas crianças, elas estão assistindo qualquer coisa e o que está sendo falado, elas vão pôr em prática dentro de casa. Então, aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, vai lá, você tem um desafio, só que você não pode contar nada para sua mãe. Você viu que eu abaixei a minha voz e falei mais baixinho? Isso vai mexendo dentro do coração dela. Aí sabe o que aconteceu? A mãe falou para mim, o meu filho... Ele não, o meu filho é cristão, é crente, ele não vai deixar de falar nada pra mim. Aí ela foi lá, mostrou o vídeo pra ele, falou que não tinha visto, que era uma mensagem minha pra ele. Quando ela foi perguntar, e aí, o que o Judá falou? Ué, a mamãe não falou nada. Você acredita que ele não falou pra ela? Ou seja, o que a gente tá semeando? O que os nossos filhos estão colocando pra dentro do coraçãozinho deles, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando no coração das crianças. Por isso que a gente tem que ter um certo controle, não tem como. E pastora, uma outra pergunta. Na hora de educar os filhos, por exemplo, o tempo que você tem de qualidade dentro de casa, à mesa, você consegue fazer algum tipo de culto doméstico, discipulado? Como é que é lá na sua casa? Quando eles eram menores, a gente fazia mais. Mas as coisas vão mudando, né? E até assim, tem uma fase, a adolescência, que os pais não são a companhia preferida dos filhos. Então a gente vai adaptando.
tem algumas coisas na nossa casa, além do tempo em igreja. A nossa casa é cheia de versículos bíblicos, eu amo palavra. Já tive momentos quando a gente ia de carro para a escola, que a gente ia memorizando um texto da Bíblia, a oração do Pai Nosso, e eles iam repetindo. A gente já fez em inglês, em português, para inculcar a palavra no coração. Mas hoje em dia que as meninas estão maiores, muitas vezes a gente sai para caminhar junto, uma atividade física. Então é um tempo que a gente passa junto. Também a gente ainda estuda junto, dependendo da matéria, a dificuldade que elas estejam tendo. É um tempo que a gente passa junto. A gente tem refeições juntos, almoço praticamente todo dia a gente almoça junto, à noite, a maioria das noites a gente senta para comer junto. E você contava história para eles à noite na cama? Já contei histórias, já lemos a Bíblia juntos, já tivemos momentos de oração, até assim, de meditação da palavra. Então, depende da abertura, né? E essa idade, de 4 a 14, é o momento ideal. Um pouquinho antes, assim, desde que nasce, porque com 4 já tem um pouco mais de consciência. E depois dos 14, você tem que torcer para as sementes germinarem, porque é quando começa a diminuir o desejo de estar com os pais, realmente, né? Mas volta. Mas e você acha, pastora, por exemplo, o papel do marido do pai, orando junto com a esposa? Porque, com certeza, muitas mulheres e mães se sentem sozinhas nisso. Sim. O que você pode falar sobre o papel que o homem ele tem que exercer? Ele precisa exercer esse papel de liderança nesse sentido da oração? Ou você acha que isso vem mais da mãe mesmo? Olha, eu faço diversas campanhas de oração. Geralmente eu compartilho em alguns grupos de WhatsApp, agora eu tenho colocado no meu canal do YouTube. Assim, a porcentagem de mulheres é sempre assim, gigantesca, muito maior do que a porcentagem de homens. Muitas vezes no final das campanhas eu faço uma live com alguém que teve algum envolvimento grande. E eu fiz uma campanha de oração pelas famílias e eu convidei um amigo, até músico cristão, o Zazo. E eu falei, Zazo, você tem sido um parceiro de oração e eu queria fazer até porque você é homem e parece que os homens não se envolvem tanto com oração. Então, assim, é maravilhoso quando o marido ora com a mulher, né? Quando tem o casal, quando o homem toma a direção. Mas a gente sabe que não é a realidade em muitos lares. Então, o que eu diria para as mulheres é não ficarem esperando, dizer, meu marido que devia fazer, então eu não vou fazer. Eu acho que quem sente no coração e entende essa responsabilidade tem que se mover nessa direção. Eu acho que vale a pena o diálogo e o estímulo para o pai fazer, mas não pode ser uma obrigação, né? Tem que ser uma alegria, um desejo. E os filhos, eles sentem firmeza quando o pai está presente. No meu caso, meu marido é sempre presente, ele é o primeiro homem que entra em toda a campanha de oração, e me apoia bastante. A gente, às vezes, tem agendas diferentes, então tem alguns momentos que ele está sozinho com as meninas e ele tem momentos de oração, de ensino, de ministração, e a gente se sente muito junto nisso. Mas eu sei que existem realidades de mulheres criando os filhos sozinha ou de maridos ausentes. Então eu diria, fica firme com Jesus, clama a Deus, a presença do Pai Celestial é indispensável e ele sempre se achega quando a gente clama pela presença dele. Pastora, sobre honrar pai e mãe, quando a gente fala o temor de Deus nas situações, honrar os pais, por exemplo, a gente sabe que tem famílias que têm crianças que foram geradas de modo natural, filhos gerados naturalmente, tem crianças que são adotadas, e muitas dessas crianças elas trazem muitos traumas. Como que a gente trabalha essa questão das orações com relação aos traumas que essas crianças têm? Porque, na verdade, muitas vezes elas têm uma identidade rachada no meio por conta da situação que elas vieram. E como que é essa questão do honrar pai e mãe? A honra aos pais? É um mandamento de Deus, no resumão do essencial, né? Os 10 mandamentos tá lá, bem no meio assim, falando honra pai e mãe, para que você tenha longa vida na terra, né?
Deus, ele presenteia as pessoas com a possibilidade de ser pai e mãe, mas todo filho deve ter a consciência que é um presente ter pai e mãe. Eu digo, nem todo mundo vai ser pai e mãe, mas todo mundo é filho. E a palavra diz que tem que honrar. Às vezes os pais não são os pais dos sonhos, né? Aquele modelo, o que queria. Mas a palavra fala da importância de valorizar. O livro de Provérbios, ele começa como um pai ensinando a sabedoria a seu filho. E ele fala da importância dos filhos ouvirem os pais. Então, a criança tem que ter a consciência desde cedo que o papai e a mamãe são muito importantes. Isso que você falou do segredo, a gente sempre trabalhou também. E eu, como professora, falo isso para os alunos. Eu digo assim que eu sou a maior parceira dos pais. Às vezes um aluno fala, ai, minha mãe é chata. Falo, mãe boa é mãe chata, que se preocupa, que põe limite, que diz não. E qualquer um que chega com esse papo não conta para o seu pai ou sua mãe, não quer o seu bem. Sempre desconfie de alguém que pede para você ter um segredo para o seu pai e sua mãe. Porque o seu pai e a sua mãe são as pessoas que mais se importam com a sua felicidade. E alguém que quer impedir que os pais participem de alguma coisa da sua vida não quer o seu bem. Então isso precisa ser ensinado. Eu acho até que as crianças precisam de um medinho. Dizer, olha, qualquer um que fala não conta para o papai e a mamãe é alguém do mal. Porque ele não quer o seu bem. E temer ao Senhor. Porque aí às vezes alguém pode dizer, mas meu pai é brabo, meu pai é um alcoólatra, ou meu pai é ausente. A palavra diz temer ao Senhor, e é por amor a Deus que a gente respeita. Nem sempre no nosso ambiente familiar todo mundo cuida bem da gente, mas o nosso compromisso sempre em primeiro lugar é com Deus. Então, para agradar a Deus, eu vou tratar bem a todos. Para agradar a Deus, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E à medida que a maturidade vai chegando, né? Se os pais não conhecem a Deus também, ou vivem uma vida com alguns desafios, o filho pode ser um instrumento de salvação na família. A gente tem muitas histórias de crianças que chegam à igreja, de famílias desestruturadas, e as crianças têm um encontro verdadeiro com Cristo, e a família é transformada. Isso transborda, né? Pastor, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, feridas emocionais, né? As crianças que foram maltratadas, foram abusadas sexualmente, foram abandonadas, viram questões de alcoolismo. Na área de cura interior a gente fala assim, tudo aquilo que foi roubado de você não tem como ser devolvido. Uhum. Mas a gente sabe que Jesus é o único que deu a vida dele, é o que deu a vida dele para curar essas feridas, né? Uhum. No dia a dia, assim, nessa situação das crianças, dessas dificuldades, em especial as crianças que vêm desses traumas, como que a gente consegue poder acessar o coração dessas crianças eu sei que como pais a gente quer tirar a dor que eles estão sentindo, né? Como que a gente consegue levar e encaminhar eles a Cristo, sabe? Para que eles possam... a gente sabe que é o Espírito Santo que vai convencer o coraçãozinho deles. Para permitir que Jesus acesse o coração e trate essas feridas. A sua pergunta já responde um pouco, porque eu diria, levá-las a Jesus. E como que você leva uma criança a Jesus? Ela precisa conhecer. Você conhece ouvindo histórias, testemunhando a vida do outro, né? Então as crianças precisam conhecer Jesus, precisam ouvir o que Jesus fez, o que ele falou e o que ele sofreu também. Porque Jesus foi discriminado, injustiçado, rejeitado, traído. Ele só fazia o bem aos outros e as pessoas planejavam o mal dele. E daí quando a criança violada, machucada, ela pode se identificar com o sofrimento de Jesus. Ele sofreu, mas ele venceu o sofrimento, ele venceu a morte e ele pagou o preço para que os nossos sofrimentos fossem apagados também. Então eu acredito que quanto mais as crianças conhecem Jesus, elas podem se apaixonar por Jesus, se identificar com ele na dor e entender essa entrega que ele fez de amor que pode curar e querer ser diferente, né? E entender que Jesus não tem culpa do que elas passaram, o pecado realmente manchou a nossa história,
mas que Jesus, ele nos faz uma nova criação e dá para viver uma vida diferente, né? Ele falou que ele veio para que a gente tivesse vida plena, abundante, que satisfaz, né? Jesus é muito legal, é muito bom poder caminhar com ele. E o passado fica para trás. E como que as pessoas elas podem ter acesso a esses temas dessas orações da janela 4x14? Existe algum canal onde elas acessam isso? Algum livro? Se você quiser fazer alguma recomendação de livro também, fica à vontade. Assim, existem vários vídeos que diferentes instituições já fizeram explicando o que é janela 4x14. Você pode ir online, janela 4x14, você vai achar bastante coisa. Eu fiz um movimento de oração há 2 anos, no mês de outubro, que era o mês da criança, pra gente clamar. E eu postei tudo isso no meu canal do YouTube e no Instagram. Então, se alguém quiser acompanhar, foram 31 dias de oração pelas crianças. Tem temas variados, pela saúde emocional, pela saúde física, pela questão da identidade, por boa comunicação, por amor a Deus, a palavra. Então, cada dia eu trago uma reflexão sobre a janela, sobre essa faixa etária, e trago temas de oração e faço com que as pessoas orem comigo. É bem didático. Então isso está no meu canal do YouTube, também no meu Instagram. Qual que é? Pode falar para eles. Aquele @, né? Isso. Agatha Christian Hipp, é o meu nome na sequência, assim. Aí tá tudo lá, só clicar no linkzinho e é um material que você pode desfrutar, repassar, fazer. Eu já repeti essa campanha e estava relendo alguns dos temas esses dias. É tudo muito atual e muito frutífero de fazer. Pastora, e você teria como, se as pessoas quiserem mandar alguma pergunta, elas podem mandar e a gente grava o vídeo para você poder responder para elas? Sim, eu estou à disposição, amo dialogar sobre coisas que realmente fazem diferença na vida, então manda aí. Ó, pessoal, então você já sabe, ó, manda aqui a sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em poder responder para você, tirar as suas dúvidas. O que a gente mais quer, na verdade, é que as crianças elas têm um coração transformado, um coração sarado, e a gente tenha pais verdadeiramente posicionados com relação à questão das orações pelos seus filhos, na identidade deles. Pastor, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, foi bom demais, obrigado. E eu quero deixar aberto aqui, na nossa câmera aqui, ó, deixa o seu recado para todo mundo que está assistindo, o que Deus colocar no seu coração, fica à vontade. Gente, uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar. E eu quero dizer aos pais que o meu desejo é que o Senhor transborde no coração de vocês a alegria e a gratidão de poder gerar filhos, de ter filhos, criar, discipular. Que cada um possa entender a responsabilidade de caminhar no caminho do Senhor e conduzir seus filhos a Ele. E que vocês jamais desistam de orar. O nosso trabalho é semear, é testemunhar, é educar, mas é o Espírito Santo que faz a obra no coração e nós precisamos crer que Deus ama os nossos filhos e Ele quer que eles sejam transformados e caminhem com Ele. Então persevere, ore e clame, creia que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e apresente isso aos seus filhos e apresente seus filhos a Deus todos os dias, porque Ele é quem tem o poder de fazer o que a gente não consegue. É isso. É isso aí, turma. Foi bom demais estar aqui com vocês, só que antes da gente terminar, pastora, todo mundo que vem aqui leva uma lembrança e uma delas é... Ai, que boneco lindo! do Judá. De presente. Obrigado! Espero que você possa... Pode dormir abraçadinho com ele, tá? Nossa, muito presente! Ai, que lindo! Tem necessaire, tem livro. Ó, e tem uma máscara pra você dormir. Pastora, ó, só que todo mundo que vem também pode escolher uma almofada do nosso cenário. Ah, tá bom. Já tá de olho em alguma ou não? Sim, eu quero essa aqui. Eu posso levar depois? Pode sim. Então tá bom, obrigada. Turma, deixa aqui nos comentários então a sua pergunta sobre qualquer dúvida que você tenha com relação à criação de filhos, oração, que você queira falar com a pastora Agatha. Pastora, novamente, obrigado de coração. Pode agradecer também, tio Dimas.
Pastora, sem palavras, de verdade, obrigado. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, que a gente possa, de verdade, no meu coração, assim, que o Senhor, Ele possa levar aquilo que está sendo falado aqui ao coração de muitas pessoas. A gente não sabe os planos que Ele tem, só Ele sabe. A gente está fazendo dentro da direção que Ele está nos dando. E de coração, obrigado pela sua disposição em estar aqui com a gente. E espero, se você for convidada, eu vou te convidar outras vezes. Você vem com a gente? Sim, um prazer. Um presente. Legal. Turma, então é isso, ó. Fica ligado no nosso próximo podcast, tem mais. A gente vai estar falando sobre contação de histórias, como acessar o coração das crianças na contação de histórias. E a gente sabe quem vai vir? A tia Rose. Ai. Ela sabe, tia Rose, todo mundo ama ela. Tá bom, turma? Até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Porta! Fala, Judá. Foi bom demais o programa, hein? Olha que entrevista legal. Turma, deixa eu falar pra vocês, deixar um convite mega especial. Judá, fala o site pra eles lá. Turma, ó, não deixa de acessar o nosso site da turmadojudá.com.br, porque lá tem um montão de história legal pra você mostrar pras crianças. E também tem lá a página do JudáCast, onde você pode mandar a sua pergunta pra gente, tá bom? Ó, um grande beijo. A gente se vê, hein? Tchau! JudáCast.